Bom dia, sétimo A e sétimo B. Tudo bem com vocês? Tô tentando aqui, vou tentar explicar, né? E antes, como sempre, em todas as aulas minhas, em qualquer escola, a primeira coisa é uma oração, né? Esse crucifixo, só um pouquinho da história, é um crucifixo do casamento do meu pai com a minha mãe. Ele é bem velhinho, ele já quebrou, eu já colei, já quebrou de novo, já colei de novo, né? Se a minha mãe estivesse viva, ela completaria esse ano 69 anos. Ela casou em 1971, né? Então, esse crucifixo tem quase 50 anos e eu faço questão de usá-lo, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, tô aqui no meu quarto, já fui atrapalhada várias vezes, né? Mesmo com a porta trancada. Então, nossa aula, multiplicação e divisão de números inteiros. As novas regras. Lembra que eu salientei? Olha, a gente vai fazer uma prova de adição e subtração. A gente vai ficar refazendo exercícios para não misturar, para não fazer confusão. E para terminar o capítulo 3, para que a gente possa fazer a tarefa online, né, que é o Eureka do capítulo 3, a gente precisa dessas regrinhas. Multiplicação e divisão de números inteiros. Vou tentar explicar, né, através desse vídeo, só eu falando, porque depois vocês podem voltar o vídeo várias vezes, né? Vou mandar pelo WhatsApp, depois mando lista de exercícios, aí vocês podem tirar dúvidas, né, no nosso grupo de matemática, tá certo? Então, aqui a gente tem exemplo. Exemplos ABCD. Exemplo A. Olha só para vocês verem. Mais 2 vezes mais 3. Multiplicação. Multiplicação representada pela bolinha. O que significa? 2 vezes que vai repetir o número mais 3, né? Multiplicação. É uma adição de fatores iguais. Olha, 2 vezes. 1, 2. O que eu tenho? Mais 3 mais 3. Ganhei 3 pontos numa partida, ganhei 3 pontos na outra partida, meu total é mais 6. Então, eu escrevi embaixo a caneta, 2 vezes que repete o número mais 3. Tudo bem. Segundo exemplo. Mais 2 vezes menos 3. Ainda multiplicação, porque a regra da multiplicação e divisão é a mesma. 2 vezes, sempre começando com valor positivo, né? 2 vezes que repete o número menos 3. 2 vezes. Menos 3, menos 3. Perdi 3 na primeira partida, perdi 3 na segunda. Qual é o meu saldo? Tô com menos 6. Tô com 6 pontos perdidos. Olha lá, 2 vezes que repete o número menos 3. Terceiro exemplo, letra C. Menos 2 vezes mais 3. Mas como que eu vou fazer menos 2 vezes o número mais 3? Uai, esse negócio não tem jeito. Ah, mas lembra que na multiplicação a ordem dos fatores não altera, né, o resultado? Então, o que eu fiz? Trocamos a posição. Mais 3 vezes menos 2. 3 vezes, né? Porque sempre começando com um número positivo para a gente poder entender a regra, né? Como que eu vou contar uma quantidade negativa de vezes? Não tem jeito, por isso a necessidade de começar com um valor que seja positivo. Então, 3 vezes que repete o número menos 2. 1, 2, 3. Perdi 2. Perdi 2 pontos. Perdi 2 pontos. No final, meu saldo é negativo. Perdi 6 pontos. Então, agora vocês podem me perguntar, tia, só serve para multiplicação de 2 fatores? A regra para a gente usar, sim. Mas a gente vai ver que pode ser uma multiplicação de 3, 4, 5, vários fatores. Nossa, e agora a letra D? Como
como que eu vou fazer menos 2 vezes que vai repetir o número menos 3? Se eu tô falando de quantidade, como que eu vou fazer uma quantidade negativa? Para isso, a gente aprendeu sobre o oposto de um número. Menos 2 não é a mesma coisa? Como que eu acho o resultado menos 2? Oposto de mais. Oposto de mais não é menos? Então eu fiz simplesmente uma adaptação aqui, ó. Oposto de mais. Aí ficou o quê? Menos mais 2 que multiplica menos 3. Aí vai encaixar certinho dentro dos outros exemplos. Deixei o menos de lado, que é aquele menos ali de cima, abaixei ele, né? Coloquei um colchetes aqui para ser um escudo, né? O que eu fiz? Poderia ter sido um parênteses normal. Agora sim, começa do jeito que a gente quer. 2 vezes, né? 2 vezes, quando eu falo 2 vezes, eu tô falando positivo. 2 vezes que repete o menos 3. 1, 2. Segue, olha, menos, que é o menos lá de fora, certo? Menos, qual é o resultado de dentro do colchete? Menos 6. Se eu devo 3 e eu devo 3, eu devo 6. Aplico a regra da adição, olha só. Oposto de menos, o que é? Mais. Então, resposta, mais 6. Por fim, né, nasceram as regrinhas sem que a gente percebesse, de acordo com o que a gente aprendeu na adição e subtração, né? E lá vem elas. Essas regrinhas valem tanto para multiplicação quanto para divisão. Então, só serve para multiplicação e divisão entre dois fatores, tá? Quando tiver 3 ou 4, vou gravar outro vídeo para mostrar para vocês. Mais vezes mais, mais. Mais vezes menos, quer dizer, um número positivo multiplicado por um número negativo. Qual que é a resposta? Negativa. Um número negativo multiplicado por um positivo, negativo. Negativo multiplicado por negativo, positivo, né? Então, o que resume nisso daí? Resume nos seguintes dizeres. Sinais iguais resulta em positivo. Sinais diferentes resulta em negativo. Sempre a mesma regra para multiplicação e divisão, né? Para que ela vale? A regra vale para a multiplicação de 2 fatores. Sempre que tiver dúvida, todas as vezes que for fazer um exercício, coloque as regras no cantinho da apostila, no cantinho do caderno. Vocês podem ver que não são as mesmas da adição e subtração. Portanto, agora nascem mais regras e, né, a nossa cabeça, às vezes, no começo, ainda mais por ser uma aula assim, vai ficar cheia de dúvida. Nada que a gente não vai esclarecer, tá certo? Depois eu vou gravar o outro vídeo com 3 ou mais fatores. Tudo bem?